Seja bem-vinda, bem-vindo a este território sagrado, Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais. Daqui queremos fazer ecoar a palavra de Deus em toda a sua virtude, em toda a sua força. Maria confiou nesta palavra e, em obediência a ela, dispôs-se a servir. Que a palavra nos faça servos, que este serviço comece com a arte da escuta. A Bíblia, as Sagradas Escrituras nos ensinam a escutar, porque o pecado, os desencontros da vida humana começam com ouvidos ensurdecidos. Portanto, a escuta nos cura. Disponha sua interioridade. A escuta é uma arte que pressupõe esforço, insistência. Nessa hora, tome consciência do lugar onde você está, da sua memória, da sua inteligência, da sua sensibilidade. Invoquemos juntos as luzes do Divino Espírito Santo, que é quem recorda e quem interpreta as Sagradas Escrituras. Ó, vinde, Espírito Criador, vinde inspirar-nos, que a sua graça nos renove. Depois de um dia certamente de muitos cansaços, de muitas batalhas, algumas das quais perdidas, ó Espírito Santo, nos devolva a nós, com sua graça benfazeja, sendo o consolo que acalma, hóspede da alma. Vinde, vinde, doce alívio. Aqui nos encontramos reunidos, então, permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos meditando o tempo comum, uma pequena brechinha tendo passado este tempo tão gracioso, tão suave do Natal, até que a gente entre no grande tempo forte e preparatório da Quaresma. Por tempo comum, entendamos que não se trata de uma realidade dispensável. Hoje, sobretudo nesta dinâmica de atualizações constantes, onde tudo tem que ser muito excitado, extraordinário, corremos o risco de não dar a atenção ao comum, ao cotidiano, ao ordinário, que é, na verdade, onde a vida acontece. Por isso, tendo passado o tempo do Natal, o encontro com este Deus que se tornou próximo de nós, vamos ver como ordinariamente experimentamos a sua graça. E o nosso companheiro, você já sabe disso, é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos. Antes de ir ao Evangelho, que é pois o texto em torno do qual gravita toda a liturgia da palavra, já que no Evangelho nós temos as palavras do Cristo mesmo, portanto, se destaca a força desta mensagem, já que é a própria palavra, ele, palavra, dizendo. Os outros textos orbitam em torno do Evangelho, particularmente no domingo. Hoje, que a igreja reserva para nós no banquete da palavra de Deus é em primeiro livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 a 5, 10. Vamos nos encontrar mais uma vez com esse profeta desajustado. Depois o livro do Salmo 24, 25, o Senhor que mostra os caminhos e que conduz à verdade, ao amor. Depois a carta aos Coríntios, a insistência do apóstolo Paulo, ele que experimentou a força da ressurreição, num encontro todo particular com Cristo. A ressurreição vem até ele por força de revelação. Diz que é preciso ver que o tempo está breve, abreviado. Há uma urgência no tempo. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Depois o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Pois bem, vamos a Jonas. O trecho aqui preparado é o de Jonas 3. A palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez.
temos aqui o que a gente chama de sequência estilizada, um modo que a Bíblia tem de dizer, e nesse dizer se comunica alguma coisa, mais ou menos um padrão. Quando se quer dizer que aquele a respeito do qual se fala é profeta, emprestará seus lábios e sua vida para que Deus fale, a Bíblia diz, a palavra foi-lhe dirigida. Ou seja, aquilo a respeito do qual falará o profeta não vem dele mesmo, não é ele a origem última da palavra que dirige aos homens, mas é o próprio Deus, o Espírito, que fala pelo profeta. Por isso, o profeta não dispõe de palavras próprias, senão diria sandices. Não está dizendo a si, mas está sendo um veículo, um porta-voz, um nabi de uma palavra que lhe antecede, que lhe acompanha e que lhe supera. É a palavra de Adonai, o Senhor. Esta palavra dirigida a Jonas, e aqui o texto faz notar, uma segunda vez. Nós nunca somos os mesmos, nunca estamos no mesmo ponto. Pantarrei, tudo passa, assim diziam os clássicos da filosofia antiga, pré-socrática. Então ela é dirigida a Jonas, que não é mais o mesmo, que fez um parto de si. Porque na primeira vez em que ele escuta esta palavra que lhe é dirigida, ele resiste e vai na direção oposta. Mas não é possível fugir de Deus. Para onde irei? Para onde fugirei? Se eu desço até o mais profundo dos abismos, lá estás, lembra o Salmo 139. Este agora é um outro homem. É-lhe dirigida uma única palavra, só que numa segunda vez. Porque Deus é insistente no seu chamado. Uma segunda vez a palavra de Adonai é dirigida. Deus é insistente no seu chamado. Isaías faz notar, Isaías no capítulo 55, porque o livro de Jonas é o livro de um profeta que está em disputa com Deus. E Deus, que lhe é paciente, chama duas vezes. Deus é clemente, Deus é paciente, lembra o livro do Êxodo e também Salmos 104, 105. Então, o profeta Isaías faz notar no capítulo 55, versículo 8: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Quanto os céus estão acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos caminhos e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Então, há um distanciamento da nossa capacidade de compreender as coisas, que é sempre parcial e condicionada, do Deus que tudo vê e alcança a história no seu ontem, hoje e no seu futuro. Deus tem um contínuo pensar que é elevado, transcendente, vê o todo, enquanto nós apenas vemos a parte. Então, Jonas, num sentido didático, mostra isso. Podemos até estar em disputa contra Deus, e Ele nos dá liberdade para isso. Agora, oxalá, estejamos convencidos quanto antes que Deus é quem dispõe o melhor. Nós nos propomos, é Deus quem dispõe na sua vontade, que tudo alcança. São pensamentos acima, caminhos diferentes dos nossos. Tal como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam antes de inebriar a terra, tornando-a fecunda, fazendo-a germinar, produzindo semente, assim acontece com a palavra que sai de minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas faz tudo aquilo que decidi. Então isso, a palavra vai sendo insistente, dirigida uma segunda vez, porque ela é como a chuva que cai do céu para despertar a fecundidade da terra e não volta para lá antes de produzir o seu fruto. Ninguém pode resistir à sua palavra. Lembra o cântico de Judite, no capítulo 16. Não existe uma coisa ou pessoa que resista à vossa palavra.
No versículo 3 do capítulo 3, destaquemos: Jonas levantou-se, vai proclamar a mensagem tal e qual lhe foi dirigida da parte do Senhor. Levantou-se Jonas, foi a Nínive, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo, em consonância, dócil a esta palavra. Nínive era de fato uma grande cidade diante de Deus, de 3 dias para atravessá-la. Destaquemos isso. Fica insinuado que o profeta tem uma resistência de deixar-se conduzir pela palavra. Nós não poderemos precisar, é difícil entrar na psicologia de Jonas, mas uma coisa está ao nosso alcance. Nínive, esta grande cidade, diante dos olhos de Deus, era uma cidade hostil para Israel. Por quê? Porque Nínive é a capital dos assírios. O povo é liberto da escravidão do Egito, das garras do faraó, e pode gozar de um tempo de paz na terra prometida. Os assírios são a primeira grande nação que começa ameaçando esta paz, este bem-estar da terra prometida. Nínive é a capital da Assíria. A Assíria invade a terra prometida. Depois será a Babilônia, os persas, os gregos, os romanos. Então é o primeiro grande reino. Por isso podemos talvez intuir a resistência de Jonas em anunciar conversão, vida, a bondade de Deus a uma nação hostil e antipática. Como Deus nos fala através dos seus avessos. Esta cidade antipática, cujas ações, a ação da Síria, poderiam ser interpretadas como algo que desmente o Deus que garante a terra, que concede descendência, que promove a fertilidade. Deus mesmo assim quer alcançá-la com o seu amor e com a sua misericórdia. A cidade se torna um objeto do Naham, do arrependimento divino. Vemos no versículo 10 do capítulo 3 da profecia de Jonas, depois que o povo se converte, vamos voltar a esta palavra arrependimento daqui a pouco, o povo se arrepende, Deus se arrepende do mal que havia prometido fazer. Então não se trata de um juízo de condenação. Não é que Deus quer a morte do ímpio, quer que ele se converta, lembra o profeta. E destaquemos isso. Deus tem o seu arrependimento. Aqui, evidentemente, o Naham no hebraico é um pesar profundo. Ele tem uma dor que o faz voltar. Não é como o nosso arrependimento. Nosso arrependimento é aquela consciência da culpa que nos faz voltar buscando redenção. Deus não, Ele tem um pesar profundo. Ele sente uma dor por ver a sua criatura se perder. Aqui já há um esboço do que será apresentado no Evangelho, quando no Evangelho fica muito claro que a misericórdia de Deus, a sua bondade, a sua fidelidade estende os limites, os enquadramentos geográficos da nação israelita. Deus então tem o seu Naham, um pesar profundo. E devemos situar aqui, nesse trecho da profecia de Jonas, que há 3 conversões. A primeira, essa a respeito da qual há pouco me referi. Agora, Deus se converte. Ele dá volta sobre si. Ele, em sendo compassivo e o misericordioso, clemente, é rico para a misericórdia. É rico. A sua ira dura apenas 1 segundo. A sua bondade permanece a vida inteira. Então, o salmo da liturgia de hoje, o salmo 24, 25, é um grande
louvor ao Deus que está disposto a mostrar os seus caminhcaminhos, a nos orientar para a sua verdade, a nos conduzir a um Deus que se recorda da sua ternura e da sua compaixão. Gosto da poesia de Adélia Prado, quando ela diz que aquilo que a memória ama fica eterno. Te amo com um amor imperecível. Deus nos ama com um amor eterno, lembra Jeremias, lembra Oséias. E por conta desse amor eterno, nos esquecemos nós, mas Ele sempre se recorda da sua compaixão. Deus é misericórdia e bondade sem limites. Não há limite geográfico, espaço temporal que possa circunscrever o amor de Deus. Então Ele está sempre pronto a voltar-se em direção a nós, com a sua ternura e compaixão que são eternas, para reconduzir os pecadores, para dirigir os humildes, ensinando-os os seus caminhos. Repare, é Ele quem ensina. O ponto de partida do arrependimento é Deus que vem a nós. Porque sem a sua graça, ninguém é forte, ninguém é santo. Lembra uma das orações da liturgia católica. Deus se converte, dá volta sobre si, se volta em direção a Jonas e a Nínive. Nos ama com um amor eterno que não pode caducar, nos ama com uma memória imperecível. O que Ele amou por um só segundo, jamais deixará de amar. O profeta deve se converter, o que é muito difícil para Jonas. Ioná do hebraico é pomba. A pomba é um animal insistente. O grunhido da pomba, aquele é insistente. Então é um profeta insistente, afeito às próprias ideias. Mas esta pomba insistente, afeito a si, ensurdecida pelas próprias convicções, irá converter-se numa pomba, à semelhança daquela cujo ramo no bico anunciou o final do dilúvio. Noé solta uma pomba, e esta pomba volta da terra com um ramo de oliveira, indicando que já havia terra firme. Assim também Jonas irá ser para Nínive um sinal deste amor de Deus que não caduca, que confirma sua promessa de vida, que tem consciência de que o coração humano é desde muito cedo inclinado ao mal. Livro do Gênesis, capítulo 6. No entanto, Deus é bom. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz quem tem nele o seu refúgio. Então Deus se volta, se converte, o profeta se volta, se converte a si. Vamos aprofundar isso. E também os ninivitas devem se converter. Deus ama os corações que são sinceros. Assim que escuta a profecia de Jonas, esse versículo está omitido no recorte litúrgico de hoje. O próprio rei levanta-se, sai do seu trono, tira o manto, cobre-se de panos de saco, senta-se sobre a cinza. Ou seja, num gesto externo e sincero, diante do Deus que é todo-poderoso, recorda a sua condição de cinza, de pó. Este é o lugar humano, demasiadamente humano. Somos pó, somos cinza, caniço dançante ao vento. Pó, ora suspenso, ora compacto, como lembra o padre Antônio Vieira num dos seus sermões. E nesta sinceridade, não é? Neste despojamento, o rei se converte, e assim os ninivitas, e assim cada animal. Vamos nos ater aqui nessa Lexio Divina, evidentemente deixando que esta palavra gere em nosso coração um desejo profundo de nós nos convertermos a Deus, de nós nos abrirmos à ação da sua graça transformadora em nós. É para isso que a vida precisa de um cotejo com esta palavra de Deus, porque sempre há algo em nós que deve ser convertido, sempre há necessidade de uma mudança de rota. Rezemos por isso.
Lexio Divina é também um momento de oração. O profeta deve converter-se. O profeta deve converter-se a Deus. Escutar a palavra que Deus lhe dirige. A cada manhã o Senhor me desperta o ouvido, lembra Isaías, para que eu possa ouvir como discípulo e prestar atenção. Converter-se a Deus. O profeta deve converter-se aos outros e entender a sua responsabilidade pela salvação ou pela condenação dos ninivitas. Há uma responsabilidade que se impõe a nós enquanto nos irmanamos como seres humanos. Somos responsáveis uns pelos outros. Na Bíblia há um risco de que respondamos como Caim: acaso sou eu guarda do meu irmão? E o profeta deve converter a si, e essa é a conversão mais desafiante. Converter a nós mesmos. Somos nossos principais sabotadores. E assim, sabendo de que somos vítimas de nós e que nos perdemos a nós, temos que implorar que o Senhor nos conduza e nos guie em seus caminhos. Por isso a pertinência deste salmo. Mostra-me, Senhor, os vossos caminhos e a vossa compaixão que são eternas. Porque se Deus não mostrar, nós não veremos. E o salmo ecoa que Deus é verdadeiro e é misericordioso. Ou seja, é bondoso, é amor, é gracioso, é sincero, é leal. Aqui estão verdade e misericórdia, verdade e amor, nos seus correlatos que vão ecoando ao longo das Sagradas Escrituras. Porque na Bíblia não há nada mais estável do que o amor e a verdade de Deus. O Antigo Testamento enfatiza esta estabilidade da verdade e da fidelidade de Deus. Quer dizer, todo o Antigo Testamento é um movimento contínuo de um povo que se põe em marcha na confiança de uma promessa, na verdade do amor de Deus que não caduca. E o Novo Testamento vai enfatizar a verdade deste amor de Deus, esta permanência deste amor. A figura deste mundo passa. Assim termina o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje. Ele que é o mesmo que vai dizer na carta aos Coríntios que passará a fé, a esperança, quando nós estivermos diante do objeto daquilo que nós esperamos. Mas o amor não. O amor é estável e não passará. O amor não passará. Dirigindo o nosso olhar ao Evangelho, estamos sendo ajudados pelo evangelista Marcos. Marcos é muito sutil na sua descrição do acontecimento de Jesus Cristo. Ele mostra um Cristo que age como um profeta, que vem trazer a novidade do reino. Assim se inicia o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo. O apóstolo Paulo diz de um tempo abreviado. Jonas fala desta gravidade do agora, do qual somos chamados a nos converter. E Jesus diz: cumpriu-se o tempo. Está próximo o reino de Deus. Veio na pessoa dele, que é o Alto Basileia Tuteu, ou seja, ele mesmo é o próprio reino de Deus. Arrependei-vos. Embora a tradução do nosso lecionário fale de converter, a melhor tradução seria arrependimento para o que está no grego, que é metanous, mudança de mentalidade, ver sobre uma outra perspectiva, olhar em outra direção. Metanous, arrependimento, indica um movimento interior e muito mais profundo. É preciso converter-se e crer, diz o Evangelho. E aqui estão os dois grandes paradigmas da fé. No Novo Testamento, como revelação consignada por escrito, do qual toda a teologia, tudo que vem depois é devedor, né? A Bíblia é a revelação constitutiva.
mas também de cada um de nós em nossa experiência de fé. A fé sempre pressupõe um salto e uma ruptura. O salto é crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, lembra a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Preciso fé. A fé como a acolhida deste dom que vem dos céus e como uma resposta ao Deus que cumpre aquilo que jura. Sem fé é impossível agradar a Deus, que é mediante a fé que nós nos tornamos filhos amados de Deus, gerados segundo o seu amor. Então, um salto nele. Mas esse salto pressupõe também uma ruptura. Por isso é preciso arrepender-se, deixar-se reconciliar com Deus. É agora, este tempo favorável. Não podemos adiar a nossa conversão. Temos que romper com tudo aquilo que significa anti-reino, com tudo aquilo que se opõe ao projeto de Deus. Rompemos às vezes com coisas que nos custam na carne. Meu irmão, minha irmã, quero agradecer por este tempo que passamos juntos nessa Lexio Divina do terceiro domingo do tempo comum, pedindo ao Espírito Santo que inspire bons propósitos ao nosso coração. Não resistamos à palavra de Deus, deixemos que Ele nos conduza em seus caminhos. O tempo está abreviado. Saltemos naquele que é todo amor e verdade e rompamos com tudo aquilo que significar desamor e mentira. Invoco sobre sua vida, pela intercessão da Virgem Mãe e Senhora da Piedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como sempre dizemos, ânimo, todo sofrimento é passageiro, coragem, a recompensa será a vida eterna. Até que nós de novo nos encontremos, Deus te guarde na palma de sua mão.